This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. This episode is brought to you by Coffee Mate. After watching this season of the HBO's original series, The White Lotus, this is the tropical getaway I needed. One more pina colada, please. Hey, you're not on mute. Oh, I thought I was in paradise. Turns out, it was my Coffee Mate. Coffee Mate Pina Colada and Thai-iced coffee-flavored creamers. Inspired by the newest season of HBO's original series, The White Lotus. For the love of coffee. Try now. E aí, pessoal? Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu quero falar com vocês porque a gente vai ter uma mudança grande a partir dessa semana no História em Meia Hora. E eu espero contar com o apoio de vocês, com a ajuda mesmo. Se eu já te ensinei alguma coisa, se eu já contribuí para você fazer uma prova, um concurso, Enem. Ou só se, sei lá, né, você... de repente você se considera uma pessoa que tem mais conhecimento sobre o mundo, sobre história. Eu queria que você chegasse junto, beleza? Desse uma moralzinha, me apoiasse mesmo, né? O História em Meia Hora ele é um projeto que eu tenho muito orgulho, muito. É um negócio que, de longe, é o projeto mais bem sucedido que eu já fiz. E quem me acompanha há mais tempo do que esses anos que eu tô no História em Meia Hora, sabe que eu já... tentei muitas coisas e tento ainda muitas coisas. O História em Meia Hora ele tem quase 2 milhões de pessoas diferentes que já ouviram o podcast. É um número muito alto, assim, é quase 1% do Brasil todo. Um podcast só de áudio, de história, sabe, de educação. Quase 1% do Brasil já ouviu o História em Meia Hora. É um número, sei lá, não dá nem pra mensurar mesmo. Eu tenho gente que clicou em seguir aqui no Spotify só, né? Quem clicou em seguir é quase 500 mil pessoas, cara. É muita gente. O podcast já foi ouvido, dezenas de milhões de vezes. Muita gente ouve mais de um episódio, né? Então por isso que é mais gente que deu play do que pessoas diferentes ouvindo, né? Óbvio. Mas eu tô falando isso tudo pra mostrar que foram 5 anos em que eu e todo mundo que trabalha comigo, né, toda a minha equipe, a gente construiu algo realmente relevante, realmente grandioso. Dadas as devidas proporções, né, também a gente é um podcast de história, né, e dentro do que se espera de um podcast de história, dentro das suas possibilidades, eu acho que a gente fez um ótimo trabalho. E o podcast não vai acabar não. Ouvindo o que eu tô falando aqui, parece que eu tô me despedindo, assim. Mas não, eu não quero que acabe. Na verdade, eu não quero pensar em acabar, pelo menos não pelos próximos 5, 10 anos, né? Eu nem cogito isso. Mas no momento eu vou fazer algo que vai ser, sim, desagradável pros ouvintes, pra quem acompanha o História em Meia Hora. Que é o seguinte, gente. Eu vou passar a publicar um episódio por semana. Atualmente são 2. Quartas e sábados. E vocês sabem que, né? Quem me acompanha sabe que é religioso, né? Toda quarta e todo sábado, 5 horas da manhã, pra pegar a galera que acorda, né? Vai trabalhar, vai estudar. 5 horas da manhã de quarta e sábado, religiosamente, tem episódio novo, bonitinho. Mas eu tô gravando isso aqui agora, com vocês aqui, nas vésperas do episódio de quarta, que sairia dia 4 de setembro. E a gente não vai conseguir. A gente, dessa vez, tem anos que isso não acontece, que vai ser uma quarta-feira, 5 horas da manhã, dia 4, e não vai ter episódio novo do História em Meia Hora. Vai ter isso aqui, que vocês estão ouvindo agora, que não é episódio, né? Eu sei que vocês podem pensar que eu tô tentando tapear, mas não tô tapeando. Não é um episódio, é uma outra coisa. E por muitos motivos que isso vai acontecer. O que acontece, gente? Vou começar a explicar um pouco da novela.
Eu e o Vitor Alexandre, que roteiriza os episódios comigo, a gente tá muito sobrecarregado. Muito. E essa semana, em especial, as coisas pioraram bastante. Porque o filho dele, que nasceu tem pouco tempo, o Pedro, ele ficou doente. E ele e a esposa cuidaram do filho. Levaram ele pro hospital. Agora ele tá bem, tá? O menino melhorou, graças a Deus. Ninguém precisa ficar preocupado. Mas é claro que isso, né, afetou a vida, o ritmo de produção do Vitão, do trabalho dele. E eu nem questiono. Prioridade é família. Trabalho é importante, mas família é muito mais. E isso por si só já seria um problema pra gente, mas a gente ia se virar. Isso já aconteceu antes, sabe, esse tipo de problema. Mas na mesma semana em que o Vitão passou por esse problema, eu também tive algo parecido. A minha esposa tomou um coice de um cavalo. Ela é veterinária de cavalo. Ela tomou um coice e quebrou a costela. E aí, né? Agora ela também tá melhorzinha, mas... Primeiro, eu quase morri do coração, né? Quando ela me ligou, chorando. Eu passei o dia todo com ela no hospital, enfim, dando atenção. Tô dando atenção no momento pra ela. Quem conviveu com quem já quebrou a costela sabe que a pessoa não pode se movimentar direito, né? Já fica andando toda dura, que nem uma múmia. E aí eu cheguei na conclusão de que, cara, não tá sadio. Não tá legal pra gente. A produção do História em Meia Hora não tá... Tá muito penosa mesmo. Tá muito pesado. Tanto pra mim quanto pro Vitão. Mas nem é só por isso que eu vou diminuir a frequência de episódios. Isso também, né? Isso, só contribuiu pra acelerar o processo. Eu até pensava em fazer essa mudança mais pro ano que vem e tal. Mas não vai dar. Vou ter que fazer agora. E os outros motivos, né, pra eu querer fazer essa mudança... Isso já é um pouco mais abstrato, eu acho. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu sou um cara que, a mente a mil, né? Eu faço muita coisa. Eu tenho outro podcast, o História pros Brother. Eu faço podcast e de vez em quando escrevo pra revista Aventuras na História. Eu crio conteúdo diariamente nas redes, né? Eu faço vídeos, reels, TikTok. Eu faço texto. Esse ano eu lancei 2 livros... É coisa de maluco mesmo. Eu lancei um livro do História em Meia Hora, que é o História em Meia Hora Grandes Civilizações, e lancei um livro-jogo chamado O Porão. E, cara, escrever livro dá muito trabalho. Eu tava todo dia depois do expediente escrevendo pra conseguir lançar, né? E tem outra coisa também, que é um negócio que... Isso na terapia eu fui vendo, assim, que tava me deixando muito infeliz mesmo. É que desde os meus 10 anos, mais ou menos, eu sou músico. A maioria de vocês nem sabia disso, né? Mas muita gente que me acompanha nas redes sociais, principalmente que me acompanha desde antes de eu lançar o História em Meia Hora, me conheceu pela música mesmo. Pelas bandas que eu tinha, pelos projetos musicais. E já faz alguns anos que essa parte da minha vida, essa parte artística musical... tá completamente negligenciada. E me faz muito mal. É algo muito grande, sabe? E tem outra coisa também, eu não viajo pra lugar nenhum. Isso é uma coisa de maluco, assim. Eu não saio. Eu fico em casa trabalhando o dia inteiro. Quem me vê viajando, de vez em quando, né, eu publico uma foto indo pra algum lugar, é só trabalho. Eu só viajo pra trabalhar. Eu nunca visitei nenhum lugar histórico. Sabia disso? Nem do Brasil, nem do mundo. Eu nunca nem saí do Brasil. Vocês me veem falando de Roma, Grécia, Egito Antigo, Europa Medieval. E eu simplesmente nunca vi nenhum desses lugares. A minha vida é falar desses lugares que eu nunca visitei. Eu nunca vi. E... óbvio que tem dinheiro, é a parte mais difícil, né? Mas hoje nem é tanto o dinheiro que me atrapalha. Sabe? Porque você parcela em 50 vezes no cartão de crédito, né? É mais o tempo. Eu não posso ficar uma semana sem trabalhar. Não existe isso. Sabe? Pra eu conseguir tirar férias eu acho que eu teria que trabalhar 20 horas por dia por uma semana pra poder tirar uma semana de trabalho. Para os episódios saírem, né? Bonitinho. E não dá. Não consigo. Simplesmente não consigo. Tem uma outra coisa... Vocês veem que são vários motivos, né?
pra eu tomar essa decisão. No último mês, eu comecei a me cuidar. Maneiro, né? Eu comecei a, principalmente, me exercitar diariamente. Tô me alimentando bem, fazendo terapia. Eu tô me cuidando e eu não tenho meio que a cabecinha boa naturalmente, não. Eu sou muito ansioso, diagnosticado mesmo. E o fato de eu me cuidar diariamente gasta algumas horas todos os dias. E isso tá atrasando os episódios do História em Meia Hora, né? Essa frequência aqui de 2 episódios por semana que eu tenho há anos já, né? E assim, né? De repente você não tem ideia, mas o meu principal projeto, que é o História em Meia Hora, ele é de longe o que mais deu certo. Isso, né? Eu comecei aqui essa conversa falando isso. Mas ele também é de longe o que mais me dá trabalho. Pessoal, no História em Meia Hora, todas as palavras que vocês me ouvem falar estão escritas. Eu estou lendo um roteiro. E todos os roteiros têm um trabalho minucioso, sabe? Para conseguir ser feito no tempo. Meia hora, tá falando de quase 5.000 palavras por episódio. São 2 por semana, sabe? Além disso, eu lanço episódios exclusivos semanalmente para os apoiadores, né? Quem é apoiador toda semana recebe um e-mail com um episódio exclusivo. E, cara, basicamente, assim, se for traduzir em números, o História em Meia Hora ele ocupa 80%, 90% do meu trabalho total. Então, diminuir para metade, sabe? Diminuir os episódios para 1 episódio por semana significa diminuir quase na metade essa quantidade de trabalho que eu tenho. Então, um pouquinho menos, né? Então, assim, pra mim ia ser uma mudança... Pra alguns de vocês, né, deve fazer tanto sentido eu estar falando tanto sobre algo meio... Pra alguns de vocês é simples, né? Mas pra mim não é. Pra mim é... Sei lá, você não tem nem como mensurar. É uma decisão que... Nossa, é uma decisão gigantesca. E é por isso que eu quero lançar um episódio por semana. Eu quero poder me dedicar aos meus outros projetos de forma sadia. Eu quero lançar coisa nova, eu quero escrever mais livros, eu quero reacender o meu lado músico, uma parada tão importante pra mim. Eu quero poder viajar com a minha esposa, visitar os lugares. Eu quero poder me cuidar. Pô, isso é muito ruim, assim. Eu quero poder me cuidar sem o peso na consciência de que eu não devia estar indo na terapia, eu não devia estar me exercitando. Eu não devia estar gastando tanto tempo cozinhando a minha comida. É pra eu pedir um iFood ali, um podrão, que nem eu fiz várias vezes, pra comer rápido e continuar gravando, sabe? Eu me sinto culpado hoje, né, que eu não tô fazendo mais isso. Eu me sinto culpado, é horrível isso. De estar me cuidando. E eu quero parar de me sentir culpado, sabe? Eu não quero, parar de me priorizar às vezes, porque amanhã tem episódio. Amanhã é quarta-feira, tem episódio. E eu acabei de lançar um, mas amanhã já tem outro. E, enfim. Eu quero parar, cara, de me sentir culpado mesmo. Eu preciso pegar mais leve, gente. Eu preciso respirar mais fundo. Eu preciso olhar pro História em Meia Hora e não sentir ansiedade. Eu não quero olhar pra aquela logo, essa logo aí, esse H30 que tem aí vermelhinho e escrito em branco, né? Eu não quero olhar pra isso aqui e pensar, meu Deus, eu tô atrasado, sabe? Eu quero olhar e, sentir orgulho, que maneiro que eu tô fazendo. E já faz muito tempo que eu só sinto ansiedade. Que eu fico preocupado com... Enfim. Com as coisas que eu tenho que fazer, e trabalho, e é isso. E, gente, essa semana foi pior, né, cara? Aconteceu o negócio da minha esposa, o lance do filho do Vitão. Aí estressou de vez o projeto. Aí por isso que eu tô falando com vocês aqui agora. É pensando em manter o projeto funcional que eu quero dar esse pequeno passo pra trás. O ritmo de antes, ritmo de cracudo mesmo, ele não funciona mais pra mim, não. O ritmo de 2 episódios por semana do História em Meia Hora é demais pra mim. Não sei se... Será? Se eu perdi o ritmo. De repente, né, vai envelhecendo.
Não sei que hoje eu não consigo mais. Eu não consigo mais e... Eu não vou mentir, cara, eu tô morrendo de medo de tomar essa decisão, assim, de me arrepender. Mas eu acho que eu preciso. Um dos grandes trunfos do História em Meia Hora, só pra vocês entenderem o que eu tô falando, é que ele é um dos mais ouvidos do Brasil. Um podcast de educação, ele tá sempre entre os top 20 do Brasil. E eu tenho certeza que, infelizmente, isso não vai se manter, né? Vai cair no ranking, óbvio, é metade de episódios lançados. Então vai diminuir. E também, né, outra parte, que acho que é até mais importante, que muita gente que me apoia lá no Apoia-se não vai gostar, né? Não vai ficar satisfeita com essa decisão minha e muita gente vai deixar de me apoiar. E eu entendo, sabe? Porque eu acho que o apoio ele tem que vir de quem meio que acredita no projeto, né? E aí se a pessoa não acredita, não tá gostando, faz sentido ela não querer mais apoiar. Mas mesmo assim, cara, eu pensei muito, eu calculei muito o que eu ia sair perdendo, enfim. Mas mesmo assim eu acho que vale a pena. Eu vou sair perdendo nos rankings, financeiramente, mas eu acho que não dá mais pra continuar nesse ritmo frenético que eu já tô tem anos. Desde 2021, o podcast lança 2 episódios por semana. 2021, gente, foi 21, 22, 23, 24 agora. São 3 anos e meio, quase 4 anos, né? Estamos em setembro. Quase 4 anos lançando 2 episódios por semana. É muita coisa, cara. Hoje a gente não consegue mais, infelizmente. Mas assim, gente, o podcast ele tem mais de 400 episódios. Tem muito episódio, né? Como eu falei, passei quase 4 anos aí lançando 2 por semana. Um ano antes, o podcast tem 5 anos, né? Um ano antes eu lancei episódio toda semana. Então tem mais de 400. A maioria esmagadora de vocês, ouvintes, a maioria não ouviu todos. Então, por um lado, realmente não vai ter 2 episódios por semana. Mas por outro, é bem provável que você não tenha ouvido todos. A maioria esmagadora de vocês não ouviu todos os episódios. E por isso eu peguei aqui... Aquele cara desesperado, né? Eu peguei aqui alguns episódios pouco ouvidos, bem antigos, que você provavelmente não ouviu. Beleza? Em 2023, ano passado, eu lancei um episódio chamado Reino do Congo. Foi pouco ouvido. Pouco ouvido assim, né? Comparado aos outros. Porque para muito podcast, ele foi muito ouvido. Mas comparado aos outros episódios do História em Meia Hora, esses aqui foram pouco ouvidos. Em 2023, episódio Reino do Congo. Em 2022, episódio Guerra do Contestado. Eu adoro esse episódio. Olha que sacanagem. E a galera não ouve. E em 2021 tem episódio chamado Revolução Iraniana. Também foi pouco ouvido. Tem episódios ainda mais antigos, 2020. Mas aí os episódios estavam bem ruins. Eu não vou mentir também, não. Os de 2020... Enfim, eu tava descobrindo, né, o que o História em Meia Hora ia ser. Mas tem um episódio legal lá, que se chama O que é História. O problema é que nesse episódio, eu confundo Heródoto com Homero. Ah, cara, que raiva. Mas... eu tô rindo de nervoso, tá, gente? Eu tô rindo aqui meio que, sei lá, pra fazer piada da desgraça mesmo. E é isso, pra suprir a falta de 2 episódios por semana, faz isso, uma campanha do História em Meia Hora, ouça um episódio antigo, tá bom? Que aí vai compensar um pouquinho nos plays pra mim. Olha aí, todo mundo sai ganhando. Eu tô com muito medo, gente, eu tive muito receio de tomar essa decisão, mas eu acho que vai ser melhor, vai prolongar o projeto. Eu acho que vai afastar um pouquinho o meu infarto na vida. E é isso. Eu espero que vocês entendam o que eu tô fazendo. Espero que vocês me apoiem, beleza? Se você quiser apoiar mais diretamente o podcast, considere, já sabe, né? Considere assinar o apoia.se/História em Meia Hora. Inclusive, eu vou dar uma repaginada lá no Apoia-se para atualizar as recompensas. Eu quero fazer uns especiais de história. Tem um especial de Primeira Guerra Mundial que eu quero fazer, mas eu não estava tendo tempo, olha aí, para continuar. Você pode apoiar pelo Pix também, né? O meu Pix é o meu contato também, então se quiser falar comigo, é no historiaemmeiahora@gmail.com. E você pode me apoiar
compartilhando. E aí me marca no @História em Meia Hora e no @Prof. Vitor Soares. Tá bom? Nas redes todas aí, né? Twitter, agora Threads, Blue Sky, Instagram, enfim. Twitter não, né? Twitter acabou, esqueci. É isso, gente. Muito obrigado. Desculpe o textão, que virou quase uma sessão de terapia. Mas eu sempre fui muito transparente com vocês, né? Eu acho também, nem sei como não ser. Nem sei ser de outro jeito, né? E é isso. Já falei demais, tá bom? Obrigado. E a partir de agora a gente se vê todos os sábados. Beleza? Muito obrigado, um beijo. Até semana que vem. E valeu!